Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe pra gente conversar um livro que se chama A Cachorra, da Pilar Quintana. Pilar Quintana é uma escritora colombiana de quem eu ainda não tinha ouvido falar. Esse livro aqui foi lançado no ano passado e eu o conheci porque eu estava assistindo a uma programação da Flip, a Feira Literária de Paraty. Não sei se vocês acompanharam, né? Por conta da pandemia ela foi online, foi gratuita, então deu pra gente assistir. E numa dessas programações, eu assisti um trecho de uma pessoa fazendo a leitura da abertura desse livro. E me chamou muita atenção. E eu vou compartilhar com vocês a leitura desse trechinho inicial. Começa assim. Encontrei ela ali hoje de manhã, de barriga para cima, revelou Dona Elodia, indicando um ponto na praia onde se juntava o lixo que o mar trazia ou desenterrava. Troncos, sacolas plásticas, garrafas. Envenenada? Acho que sim. O que fizeram com ela? Enterraram? Dona Elodia fez que sim com a cabeça e disse: meus netos. Lá em cima no cemitério? Não, aqui mesmo na praia. Muitos cães do povoado morriam envenenados. Havia quem dissesse que eram mortos de propósito, mas Damares não podia acreditar que existissem pessoas capazes de fazer algo assim e achava que os cachorros comiam por engano as iscas com veneno deixadas para os ratos, ou comiam os ratos, que por estarem envenenados eram caçados com facilidade. Sinto muito, disse Damares. Esse aqui é um diálogo entre a dona Elodia, a dona da cachorra que morreu, e a Damares. É uma mulher que mora ali no povoado, uma mulher muito simples. Ela então acaba se interessando por um dos filhotinhos que aquela cachorra morta deixou. Ela deixou 6 filhotinhos. E aí a dona Elodia vai dizer pra ela: olha, eu acho que não vão sobreviver, porque são muito novinhos, né? E aí ela pensa numa decisão impulsiva de adotar um daqueles cachorrinhos. E ela aponta, escolhe um. Eu vou compartilhar esse trecho também quando ela escolhe um cachorrinho, porque pra mim parece como um mau presságio. Olha o que diz. Damares os olhou com atenção até que se decidiu por um. Posso levar este? Perguntou. Dona Elodia pôs na caixa o que acabara de alimentar. Pegou o que Damares tinha indicado, um de pelo cinza e orelhas caídas, e o olhou por trás. É fêmea, disse. Por que eu achei que era um mau presságio? Porque é um diálogo muito curto, um início muito sucinto de 2 páginas, em que temos uma cadela morta, 2 mulheres conversando e uma cadelinha que vai ser adotada. Essas 4 figuras femininas vão ter muito a contar nessa história. Bom, o fato é que a Damares leva, né, então essa cachorrinha pra casa, sem muita expectativa de que ela vá sobreviver, afinal ela é muito novinha, né? Mas o maior desafio acaba sendo enfrentar o marido dela. Por quê? Eles já têm 3 cachorros machos, cachorros adultos. E são cachorros que não são tratados assim de uma forma muito carinhosa, muito gentil. É aquele tipo de cachorro que fica na rua, que é pau pra toda obra mesmo. E eles são tratados assim de uma forma até um pouco ríspida, um pouco bruta pelo esposo dela. Sabe quando a pessoa não tem muito tato, muito carinho? É assim. Mas a Damares se propõe a criar aquela cachorrinha de uma forma diferente, com afeto, com carinho mesmo. Então ela cria a cachorrinha dentro de casa, mesmo sabendo que o marido e o restante da família iria se opor. Um pouco sobre o casal, né? A Damares e o marido, eles são caseiros em uma propriedade numa cidade de veraneio, né? Que ela não recebe muito movimento durante um período do ano e chega no período do veraneio, né? A cidade se enche. Mas aquela casa onde eles são caseiros não recebe a visita dos donos já há muitos anos. Porque aquela casa, antes da Damares e do esposo serem os caseiros, ela era cuidada por pessoas da família da Damares, né? Que foram passando de geração em geração. O que acontece é que a Damares conhece aqueles donos da propriedade desde criança. E o que envolve o sumiço deles dessa propriedade? Uma situação que aconteceu lá no passado, muito traumatizante, e que envolve a própria Damares. Ela tem ali uma certa participação e ela também sofre muito com aquilo ali que aconteceu lá atrás. Tem uma espécie de sequela, de trauma, ficou alguns resquícios nela. Por isso, ela é uma mulher muito amargurada, muito triste. Por isso, e outro motivo muito importante também.
ela não consegue engravidar. Ela tá chegando numa idade, uma certa idade que já é um limite, né, para ter filhos. E apesar de todo o apoio que ela recebe do esposo, principalmente nas tentativas de engravidar, ainda assim ela não consegue. E a gente tá num ponto da história em que eles já desistiram, né, de tentar ter filhos, e isso acabou afetando no relacionamento deles. Então eles têm uma relação muito fria. E é por isso que ela acaba descontando toda essa carência emocional em cima daquela cachorrinha. Só que, como ela tem muito guardado dentro dela, muita carência e muita necessidade, tudo aquilo que ela deposita de expectativas em cima daquele serzinho é muito grande. E o que acontece quando a gente coloca muita expectativa? A gente pode se decepcionar. E é o que vai acontecer com a Damares. Porque uma situação muito pontual vai acontecer com aquela cachorrinha, tá? Isso vai despertar e desencadear tudo aquilo que ela tem guardado dentro dela há tanto tempo. É muito interessante, porque gradativamente a gente vai acompanhando as transformações pelas quais ela vai passando. Isso vai escalando, escalando, vai ganhando uma certa proporção. Essa é uma história muito breve, muito curta, dá para fazer a leitura em um dia. É uma escrita muito fluida, mas é uma escrita pesada. Tem camadas, tem muito mais além dessa história superficial. E não tem como a gente passar ileso por essa leitura. É uma história indigesta, que tem uma pegada de sombrio e de gótico. Ela começa muito sutil, né? Muito simples. Mas a gente vai entendendo aonde ela pode chegar. Isso acontece muito rápido, é muito visceral. E é incrível como a gente consegue entender até onde o ser humano pode chegar quando ele tem as suas expectativas frustradas. É um livro que traz temas, né, que circundam o feminino, como o exemplo daquele diálogo que eu citei lá no início, né, daquelas 4 fêmeas, mas ele também traz outros temas muito fortes, como o quê? A solidão, a frustração por expectativas não alcançadas, o luto, o ciúme, a vingança, a violência, sentimentos que, né, todos nós temos dentro de nós, mas que alguma coisa pode fazer isso desencadear, aflorar de alguma forma. E a gente também vê muito da crueldade de um ser humano e do que ele é capaz de fazer quando ele está prestes a explodir. Talvez o tema principal desse livro seja a maternidade, né? Afinal, é isso que ronda ali os pensamentos da Damares, né? O fato de ela não poder ter filhos e de depositar toda essa carência em cima de um ser, né? Um filhotinho que ela trouxe para casa. Mas também a gente vê a dificuldade dela de lidar com essa nova maternidade, né? Mais uma vez a frustração. Por quê? Porque aquele serzinho vai crescer e vai decepcionar. Completamente natural, só que ela não estava preparada para isso. O que me surpreendeu muito é que depois que eu concluí essa leitura, eu fui dar uma pesquisada rápida e eu descobri que a autora escreveu essa história aqui enquanto ela ainda estava amamentando, ela tinha acabado de dar à luz. Então o que a gente entende? Que o que ela fez aqui foi uma metáfora, né? Foi como se fosse uma parábola. Ela usou a analogia da cachorra e do filhotinho para falar sobre a questão da maternidade em si, dos desafios, né, das expectativas e frustrações, principalmente da maternidade. Claro que isso ganhou uma proporção muito maior, né, porque se vocês lerem a história, vocês vão me entender. Mas enfim, eu gostei bastante dessa leitura. Ela me marcou, assim, não é uma história que eu vou esquecer tão facilmente. Eu entendo que é um livro que talvez ele não sirva para todo mundo, né, por algumas questões sensíveis, mas ainda assim vale conhecer essa autora, essa escrita, essa história. E eu pretendo ficar de olho nessa autora, né, pra ver o que ela traz mais aí pra gente, o que aparece mais pra gente dela, porque eu adoro um drama e pra mim foi perfeito. Então eu deixo essa recomendação pra vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo e até mais!